Ok, pessoal? Continuando. Série dos 5 atributos, parte 3. Se você não viu a parte 1 ou a parte 2, volta lá, assiste, porque não adianta ver a parte 3 sem ter a parte 1 e a 2, certo? Você primeiro precisa ter o atributo de ouvir, depois o atributo de obedecer, para ir agora para o atributo 3. Então vamos lá. Nos últimos 2 vídeos dessa série, nós cobrimos os atributos 1 e 2, que é ouvir e obedecer. Nós aprendemos que depois de adquirir o atributo de ouvir, que inclui ouvir instruções específicas de Yahweh através da sua Torá e seus profetas, nós precisamos adquirir o segundo atributo, que é a obediência, colocando em prática tudo o que ouvimos, claro. Isso basicamente resume os atributos de ouvir e obedecer. Uma coisa que você precisa entender é que a ordem dessa lista é crítica para você completar a sua caminhada. Você precisa ter essa ordem, tá? O primeiro atributo, o segundo. Não adianta tentar desenvolver o quinto ou o quarto. Muitas pessoas tentam fazer isso. Ah, eu tenho muito bem o quarto. Você tem o primeiro, o segundo, o terceiro? Não. Então não adiantou nada, tá? Então você tem que ter uma ordem. Você não pode adquirir esses atributos fora de ordem, ok? De algum modo você pode obedecer a algo que você nunca ouviu? Não, você tem que obedecer. Se você estiver obedecendo a voz do adversário, isso quer dizer que você não é uma ovelha de Arruxa, como está lá em João, capítulo 10, versículo 5. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho as ovelhas de Arruxa. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Pois bem, então vamos lá. Então é crítico ouvir a voz de Yahweh e seguir as suas instruções. Lembre-se que tudo precisa estar alinhado com as escrituras, com a lei, os profetas, de acordo com Isaías, capítulo 8, versículo 20. Olha só, respondereis. O que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com essas palavras, certamente jamais poderão ver a luz. Ou seja, você precisa estar de acordo com, toda a mensagem que você recebe precisa estar de acordo com a Bíblia. A gente precisa estar recebendo de acordo com a Bíblia, certo? Se não tiver de acordo, você tem um problema ali. Você deve estar familiarizado com as escrituras. Lógico, como é que você vai saber se está de acordo ou não se você não conhece a escritura? Você tem que estar familiarizado. E assim você saberá o que obedecer. Obediência é basicamente um treinamento para todo o resto dos atributos que estão na lista. Obedecendo o que você foi instruído por Yah, você colocará em prática o seu crescimento espiritual, saúde física, entendimento, e a completa obediência a Yahweh o permitirá preenchê-lo com seu espírito, o Ruach HaKodesh, como diz lá em Atos capítulo 5, versículo 32. Vamos dar uma olhada aqui, ó. E nós somos testemunhas dessas coisas, e bem assim o Espírito Santo, o Ruach, que Yahweh deu àqueles que lhe obedecem. Você recebe o Ruach, que o pessoal chama de Espírito Santo muitas vezes, mas o Ruach é o termo correto, o Ruach, o Espírito de Yahweh, você recebe ele se você é obediente. Ele não vai mandar o Ruach para quem é desobediente. Não faz sentido, percebe? Então vamos lá. Uma vez que você adquiriu o primeiro e o segundo atributo, você precisa tomar posse agora do terceiro atributo, que é fé. Vamos lá. Depois de você ser chamado e começar a obedecer, você deve estar preparado para exercitar sua fé. Você vai ser treinado para isso. Você vai ter que treinar sua fé. Vamos ver. E o Criador vai mandar o treinamento, fica tranquilo. Os 5 atributos são, de fato, construtores de uma relação. Eles são passos numerados de maneira que você consiga cimentar uma relação com o Altíssimo e seu Filho. Assim que você vai adquirindo os atributos e os colocando em prática, fará com que você possa adquirir os mais novos de forma mais fácil, ou seja, ouvir e obedecer continuamente, e verdadeiramente fará com que o Criador o preencha com Ruach HaKodesh, o Espírito dele, e a sua fé começará a crescer. Se você ouve, você obedece, você vai receber o Espírito dele. Você é obediente, você vai receber o Ruach. Quando você recebe o Ruach, a sua fé aumenta, certo? Você está com ele por perto. Mas a fé precisa ser exercida através de uma prática contínua. Assim como Abraão, que exercitou a grande fé e manteve ao longo de toda a sua vida. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 2 e Gênesis capítulo 12, versículo 4 a 6. A gente vai ler os dois. Então, Yahweh veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e dirija-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei
teu nome e serás tu uma bênção. E ele deu um passo ali. Ele saiu da terra que ele conhecia, foi para uma terra estranha, né? Vamos para o próximo aqui. Então partiu Abraão, como o orientara o Criador, e Ló acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã, ou seja, já estava com uma idade, certo? Uma idade alta até. Levou consigo sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Pois bem, muitos de nós que estão confortáveis nas atuais circunstâncias das suas vidas, em empregos, carreiras, sistema de crença, vivendo na cidade que você cresceu, iriam achar difícil levantar e sair para atender essa diretiva do Altíssimo. As pessoas têm esse desconforto, não querem, né? Tá bem aqui, né? Abraão, que tinha muitas almas sobre os seus cuidados, não hesitou em atender instruções de Yahweh. Ele simplesmente levantou o acampamento e saiu, pegando tudo e todos com ele. Pronto. Isso por si só é uma grande demonstração de fé. Yahweh mandou ele sair de teu país, do seu país, de perto dos teus parentes, da casa do seu pai. Ou seja, Abraão estava na sua zona de conforto, na terra que ele conhecia, junto dos pais e tudo mais, e familiarizado com seus arredores, da onde vivia desde seu nascimento, assim como muitas faces familiares. Tem que ter fé para sair do lugar onde você nasceu e conhecer tudo, e conhece tudo e enfrentar o desconhecido. Porque Yahweh disse, Abraão confiou no Criador e obedeceu os seus comandos. Ou seja, só porque, vamos dizer assim, só porque Yahweh disse, ele vai sair do lugar da onde ele nasceu, que ele conhece todo mundo, etc. Tal? Sim, não é só por isso, é por tudo isso. O Criador mandou um pedido a ele e Abraão foi lá e cumpriu com fé, certo? Primeiro, você tem que construir uma relação com Yahweh através de ouvir e obedecer, antes de você experimentar a fé que Abraão experimentou. Se você não ouve, a pessoa não ouve, a pessoa fala o seguinte, como é que eu vou ter fé? Você lê a Bíblia? Você aceita o que está escrito lá? Não. Então não adianta, você não vai ter fé, certo? Você precisa ler, né? No caso ouvir também e aprender. Aí você leu, você aprendeu, você pratica? Não posso praticar porque, por exemplo, o sábado, sabe como que é, né? Sábado é difícil e tal, né? Então eu não vou praticar. Então, você não pratica, você não vai ter fé. Você precisa praticar, pô. Você ouviu, você aprendeu, você vai precisar praticar. E depois de praticar, quer dizer, obedecer, você aí sim vai começar a receber o Ruach. Você é obediente, e aí você vai começar a ter uma fé cada vez mais forte, certo? Você não vai experimentar a fé de Abraão sem ouvir e obedecer. Muitos acham que começar nessa caminhada precisam pular para ensinamentos complexos e práticas grandiosas antes de dominar as tarefas mais simples que o Criador comanda a fazer, como honrar pai e mãe, ou não dar falso testemunho, etc. A fé começa pequena e ela cresce com o tempo. Veja o que Yahusha disse em Marcos capítulo 4, versículo 28. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Assim que as espigas amadurecem, aí vai. Ou seja, a terra por si mesma produz o fruto. Como? Primeiro surge o quê? A planta. Depois a espiga, depois o grão. Tem uma ordem. Não adianta você querer o grão sem ter a espiga e sem ter a planta. Tem uma ordem, certo? E é isso que a gente está falando nessa série dos 5 atributos. Né? Tudo tem uma ordem. Você precisa ouvir, você precisa obedecer, e aí você vai receber o Ruach, e aí você vai praticar a fé, ter confiança, certo? Pois bem, vamos usar o exemplo de uma espiga de milho. Assim como a fé, o milho começa como uma mera semente, certo? Cresce até virar uma planta adulta e finalmente dá frutos. O exemplo do milho também é interessante, pois o milho é uma planta bem faminta que puxa muito nutriente do solo e por isso precisa ser fertilizada ao longo do seu crescimento. E assim como a fé precisa ser alimentada ao longo do seu crescimento também.
O milho precisa de luz solar direta, assim como nossa fé, que a luz é a palavra do Criador. Receber instruções através da leitura das Escrituras e as colocar em prática, né, que é o atributo 1 e 2, é a nossa luz solar direta. Vamos ver em Salmo 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes. Vamos ver de novo. A exposição, como a exposição da planta à luz, a exposição das tuas palavras ilumina, como a luz também, e dá entendimento aos inexperientes. Pois bem, continuando aqui. O milho é primariamente polinizado pelo vento e também precisa de água. O vento e a água representam o espírito de Yahweh, o Ruach, que são recebidos através da obediência às Escrituras e a crença em Yahusha, como diz João, capítulo 3, versículo 8 e capítulo 7, versículo 39. Vamos dar uma olhada aqui. O vento sopra onde quer. Quem que é o vento? É o Ruach, o espírito do Criador. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Pois bem, seguindo. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Yahusha ainda não tinha sido glorificado. O Ruach aumenta a fé exponencialmente, enquanto você continua a exercitar a sua fé durante a sua caminhada. Mas o Ruach não pode ser obtido sem a obediência e algum grau de fé. E após você obter o terceiro atributo, a sua fé começará a ser imediatamente e continuamente testada, como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 3. Meus amados irmãos, considerai motivo de jubilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Certo? A gente sempre vai ser testado. Consequentemente, alguns, quando têm a sua fé testada, são completamente jogados fora do curso, até as avenidas do medo, e duvidam por causa do teste. Isso, quando acontece, os despoja de todos os três atributos. O cara perde os três. Pum! Perdeu os três. Deixando-os sem opção a não ser começar tudo de novo. Começar a aprender a ouvir de novo. Começar a obedecer de novo. E aí começar a ter fé de novo. Certo? Às vezes a pessoa é jogada para fora. Porém, quando você está tendo a sua fé em períodos de teste, existe um único lugar para construir a nossa fé. E Yahweh nos fala sobre isso em Isaías capítulo 41, versículo 10. Por isso, não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. É ali que a gente colocar a nossa fé. Certo? É a nossa força, o Criador. Yahweh sempre está junto daqueles que estão sendo testados. Sempre está junto. Ele os fortalece, os defende com a sua mão direita. Não há necessidade de olhar em volta procurando por ajuda dos outros. Por isso você deve exercitar a sua fé de que Yahweh está com você. E não há motivos para duvidar, ou isso o levará ao medo. Veja um exemplo disso em Mateus capítulo 14, versículo 22 a 31. Vamos dar uma lida aqui. Imediatamente após Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahusha HaMashiach, Yahusha insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, então foi Yahusha ter com eles, andando sobre o mar. Ele foi andando sobre o mar. Quando os discípulos os viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamaram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente Yahusha lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Então Yahusha lhe ordenou, vem, pode vir, Pedro.
E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas. Uau! E foi na direção de Arruxa. Todavia, reparando na força do vento, ele teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! E Arruxa estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Ou seja, Pedro estava andando em cima da água, pô. E aí veio um ventinho, cara, que sentiu medo. E ele duvidou e ele começou a afundar. Ou seja, a gente não pode ter dúvida, certo? Porque a dúvida vai gerar medo. Ok. Quando é permitida a entrada da dúvida, a gente fica em dúvida, será? Quando é permitida a entrada da dúvida, o medo rapidamente entra e consome os servos de Aaron. E toda a fé se esvai, levando consigo todos os outros atributos. Em alguns casos, a fé precisa ser reavivada e renovada através de prática. Lembre-se quais são as primeiras duas características listadas naqueles que serão jogados no lago de fogo. Quais são as duas primeiras características? Medrosos e descrentes. Está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Ó. Vamos lá. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, os descrentes, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, ser medroso e duvidar são características que não têm lugar em um servo de Yahweh. Ter plena posse do atributo 3, a fé, é o que te fará afastar a dúvida e o medo. Entretanto, este atributo será chamado de pesado para aqueles que vão passar pela grande tribulação. Então é mais fácil você cultivar a sua fé em tempos mais fáceis, como está em Provérbios 10, versículo 24. O ímpio teme, isso virá sobre ele. O que o ímpio teme virá sobre ele. Mas aos justos se lhes concederá o seu desejo. Então assim, o que a gente teme, o que acontece, vai vir sobre a gente. E quando a gente não teme, certo? O justo faz o quê? O que, olha só, o seu desejo é concedido. Certo? Existem muitos exemplos de fé sendo exercitada pelos servos de Yahweh. Vamos analisar a história do profeta Daniel e seus amigos, Hananias, Mishael e Azarias, os quais os babilônios renomearam em homenagem aos seus deuses pagãos. A história desses três israelitas que foram renomeados de acordo com os seus captores remonta a história de todo o povo israelita, que foi espalhado por terras distantes e foram renomeados pelos seus donos e forçados a se adaptarem à nova língua. Vamos ver em Daniel, capítulo 1, versículo 3 a 4. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxe alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes de servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. Ok. Com o desenrolar da história, Daniel e seus três amigos vivem em altas posições da corte real. Depois que Daniel interpretou o sonho que o rei da Babilônia nem conseguia se lembrar, envolvendo a estátua com a cabeça de ouro, seguido esses acontecimentos, o rei mandou erguer uma estátua de ouro na planície de Durá, na Babilônia, para que todos se ajoelhassem perante ela, quando ouvissem os instrumentos sendo tocados, como diz aqui em Daniel capítulo 3, versículo de 6 a 7. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Sendo assim, logo que ouviram o som da corneta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério e de todos os demais instrumentos musicais, todo indivíduo, povo, nação e mesmo pessoas estrangeiras de outras línguas e outras culturas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fizera. Isso fez com que os babilônicos denunciassem Hananias, Mishael e Azarias,
que recusaram a se curvar e adorar qualquer coisa que não fosse Yahweh, como diz aqui em Daniel capítulo 3, versículo 12. Contudo, alguns homens aqui israelitas, que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abdenego, que não fizeram caso de ti, nem de tuas ordens, ó rei. Não cultuam os teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu ergueste. É claro que o rei raivoso ordenou que os três fossem trazidos à sua presença. E depois de questioná-los sobre a recusa em adorar a estátua, os lembrou da penalidade por desobediência em adorar o ídolo, que era uma morte cruel de ser queimado vivo. Certo? Ok. O rei, que nunca tinha visto homens com essa determinação, queria ver que tipo de poder poderia livrá-los das suas mãos. Esses três hebreus exibiram grande fé e foram corajosos em enfrentar essa terrível e desafiadora situação. E eles responderam ao rei dizendo o quê? Vamos ver aqui Daniel capítulo 3, versículo 16. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, Yahweh, a quem cultuamos, pode nos livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Ou seja, se o Criador quiser, ele nos livra. Se ele não quiser, porque também pode não querer nos livrar de uma determinada situação, ele falou, bom, a gente vai morrer, mas não vamos aí adorar o seu ídolo aí, nem a pau, certo? Pois bem, isso enraiveceu o rei de tal maneira que ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Então ele ordenou aos seus valentes guerreiros que atassem os 3 rapazes para que eles fossem colocados na fornalha mais facilmente. Enquanto cumpriam essa ordem, os valentes guerreiros eram queimados pelo terrível calor. E os 3 rapazes caíram no meio da fornalha, ainda atados. De repente, os 3 hebreus estavam alegres, sendo protegidos por um ser poderoso. Como diz aqui em Daniel, capítulo 3, versículo 24 a 27. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: pois então vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos. E o 4º homem parecido com um filho dos deuses, diz ele aqui. Apressadamente, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos de Yahweh, o Deus Altíssimo, sai e vinde até nós. Logo, Sadraque, Mesaque e Abdenego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. E os satrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei estavam reunidos observando e comprovaram que as chamas não tiveram poder de ferir qualquer parte do corpo deles. Nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados. Não havia cheiro algum de fogo neles. Este é o nível de fé que muitos de nós vamos precisar para passar pelo pior evento que está para vir sobre o mundo. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Mas também precisaremos ser como os 3 hebreus que disseram: mesmo que Yahweh não nos livre, não serviremos e nem adoraremos nenhuma imagem ou ídolo. Este nível de fé só poderá ser alcançado após ouvir as instruções de Yahweh, praticá-las diariamente, obedecer, e exercitar a sua fé, até nas menores coisas, até que ele puxará os limites da nossa fé, através das circunstâncias que irão permitir que a nossa fé se expanda. Nossa fé precisa se expandir nesse momento. A gente vai chegar num momento que a gente vai precisar de muita fé. E qual o melhor momento para a gente treinar a nossa fé? Qual o melhor momento para consertar o telhado? É quando ainda está sol. É quando ainda não chegou a situação pior que está para vir. Certo? É agora. Com o crescimento da sua fé, você já estará pronto para adquirir o 4º atributo dessa nossa lista, que vai ficar para o próximo vídeo. Então, quais são os primeiros atributos? Ouvir, obedecer, e depois vem a fé. E a fé vai precisar ser praticada. Você vai precisar praticar a fé. Ok? E o melhor momento para praticar ainda é agora. Não chegou o pior momento. O pior momento é aquele como nunca houve e nunca haverá de novo. Certo? E ele está chegando, está na porta.
Você vai querer testar sua fé naquele momento, no pior de todos os momentos? Um pouco difícil, né? A gente precisa estar treinando desde já. É isso que a gente precisa fazer, ok? Pouquinho por dia. Cada vez que a gente for testado, a gente tem que superar isso aí, superar cada um dos testes, ok? O Criador vai estar nos ajudando a se preparar para esse momento. Primeiro, ouvir. Segundo, obedecer. Terceiro, fé. Bom, por hoje é isso, pessoal. Aguardem o próximo vídeo, quarto atributo. Muito obrigado a todos. Até mais.